pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos aprender sobre os processos que envolvem a LGPD, anonimização de dados de pessoa a nível associate, como eu executo o cadastro do termo, como eu faço a impressão e como eu faço o processo para realmente anonimizar uma pessoa. Obrigado e uma excelente aula. Olá pessoal, sobre LGPD. Então, antes de iniciarmos apresentando o treinamento que envolve esse tópico, é necessário realizar duas configurações antes. Primeiro é a criação do termo que será impresso e segundo é vincular esse termo a parâmetro, tá? Então, no primeiro caso, nós vamos acessar aqui o menu TOTUS Moda. Primeiro ponto, geral, manutenção. E vou vir aqui no modelo, no componente, né? GFM 119, manutenção, modelo de documento, write text, tá? Vou clicar. O modelo é PES, porque é referente à pessoa. O código, se é o primeiro eu estou cadastrando, vou colocar 1, se não 2, se não posso clicar duas vezes e pesquisar. Coloquei uma descrição, vou salvar. E aqui eu cadastro o termo referente ao tratamento de proteção de dados, tá? A LGPD. Nesse caso, eu copiei de um outro modelo padrão, colei aqui para dentro e só editei algumas informações, ajustei os parágrafos, as linhas, a letra e salvei. Também posso fazer isso. Você já tem um documento padrão, você pode colar aqui para dentro e fazer a edição conforme você julgar melhor e salvar, ok? A partir disso, então, componente GRFM 0119, manutenção de modelo RateText, vou configurar baseado no PES, código e o termo, e salvar, ok? Feito isso, vou pressionar um ESC, e agora eu vou vir aqui em menu TOTUS, administração, tá? Consulta, e vou acessar o parâmetro, ADMFL 034, visualização de parâmetro por empresa. Então, se eu pesquisar aqui embaixo, aqui, ó, LGPD F4, eu tenho dois parâmetros voltados a isso. Esse CD, underline modelo, underline termo, LGPD, underline PES, ele está relacionado ao TOTUS Moda PDV, Virtual PDV, que eu coloco o módulo, né, vamos dizer, ponto e vírgula, o código que eu cadastrei. Então, na hora que eu cadastrei no GRFM 119, eu coloquei o módulo PES, e depois eu coloquei o código 1. Então fica PES, ponto e vírgula 1, tá bom? Esse de baixo, então esse aqui é voltado para o PDV, tá? TOTUS Moda PDV. Esse de baixo, CD underline modelo underline PES underline rich text underline LGPD, ele é voltado para a retaguarda, para o back-office, PES-FM 010, PDV-FM 001, tá? Nesse caso, eu não preciso informar aquele PES, ponto e vírgula 1. Eu só coloco o 1, que é o código do modelo de pessoa. Só um, tá? Ou o 2, dependendo do código que vocês cadastrarem. Esse parâmetro ele também tem um parâmetro corporativo, tá? Então, ou seja, eu posso ter um modelo para cada empresa, um só para todas. Então, se eu informar, se eu trabalhar com modelos diferentes por empresa, eu utilizo esse daqui. Se eu for trabalhar com um modelo só, que é para o ambiente inteiro, aí eu peço um ESC e acesso o ADM FL 054, que é o corporativo, ó, tá? Vou pesquisar aqui também, LGPD F4, aqui, ó, tá vendo? Então também tem o corporativo, CD, underline mod, underline PES, underline rate tax, underline LGPD e coloco também só o código do modelo e salvo. Então, se eu configurar o modelo pelo ambiente, que é o corporativo, eu não preciso configurar o por empresa, tá bom? Então, primeiro, cadastramos o modelo, vinculamos no parâmetro. Então, vamos acessar aqui manutenção. Aqui nós vamos acessar manutenção aqui dentro da pessoa, manutenção, e vamos acessar aqui o cadastro de pessoa, ok? Dar um tab, vou cadastrar um cliente, João da Silva Matos, físico, vou colocar um CPF, que não é existente, o endereço, o telefone, 21499100, teste.com. Vou salvar.
A anonimização não está relacionada somente a cliente, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de pessoa. Por isso que ele fala anonimização de pessoa e não de cliente, tá? Mas nesse caso, eu vou utilizar aqui como cliente, gravar ele. E aqui dentro dessa tela, eu tenho aqui dentro de informação adicional, a questão aqui, ó, termo LGPD, termo não aceito e não impresso. Então, eu vou imprimir, tá? Ele vai me jogar na tela aqui o termo, tá vendo? Para eu poder fazer a impressão. Eu vou selecionar a impressora e vou fazer a devida impressão para preenchimento ainda, para o cliente fazer o preenchimento aqui dos dados que faltam e também fazer a assinatura. Ok. Quando se eu sair e entrar de novo, vocês vão ver que ele mudou. Agora está termo somente impresso, tá? Agora, qual é a sequência que nós temos que fazer? Nós temos que acessar o componente, e eu vou digitar ele aqui, ó, PES-FM 206. O que é esse componente? Ele faz a mudança do aceite do termo, tá? Ou não, depende da necessidade, depende do cliente, né? Então, vou pesquisar aqui meu cliente, o João da Silva. Ele está aqui, ó, já destacado para mim, termo somente impresso. Dependendo do cliente, da forma que o cliente deseja, se o termo for aceito, eu vou clicar 2 vezes e processar. Se o termo não for aceito pelo cliente, eu vou colocar termo não aceito e não termo não impresso ou não aceito, termo somente impresso, termo impresso e não aceito. Por exemplo, você pode ter impresso o termo, o cliente ter ou o fornecedor ter lido aquelas informações e não ter aceitado, né? Então, posso vir colocar, nesse caso, vou colocar termo impresso e não aceito, e vou processar. Sim. Então, dentro lá do cadastro desse código 190, se eu entrar lá agora de novo, ó, PES-FM010, opa, PES-FM010, tá? 190. Se eu entrar aqui em informação adicional de novo, ele está lá, termo impresso e não aceito, ok? Então, nesse momento, eu configurei, revisando, configurei o meu modelo de LGPD, vinculei no parâmetro, fui lá, cadastrei uma pessoa, entreguei para a pessoa leu, não assinou o termo, não foi aceito aquele termo, ou seja, a pessoa não quer os dados ali, teoricamente, na empresa. Você acessou o componente PES-FM 206 e colocou lá que esse cliente, opa, PES-FM 206, fui lá e coloquei que o cliente 190, o termo foi impresso, mas não foi aceito por ele, tá? Na sequência, bem simples, eu venho aqui dentro de pessoa, processo, e eu tenho o PES-FP 0, aqui, ó. Eu tenho aqui o PES-FP 078, que eu posso também fazer impressão por aqui, tá, pessoal, por fora. Eu posso vir aqui colocar e imprimir, tá? Ele só me traz ali dentro o cadastro de pessoa já carregado esse componente, mas posso acessar por fora. Mas o foco é esse daqui, ó, PES-FP 077. É aqui que eu executo realmente a anonimização de pessoas. Aquele ponto onde eu faço a impressão do termo, passo para o cliente assina, aceita ou não, não tem relacionamento com a anonimização de pessoa. Aquilo ali é só uma regra, um documento para ficar registrado e assinado para o cliente se ele aceitou, tá? Então, nesse caso aqui, coloquei meu cliente, vou validar. Ele só habilita o processar se nenhuma dessas validações que ele tem aqui na tela, e isso é por lei, tá, pessoal? Isso daqui não é do RP TOTUS Moda. Existem regras dentro da anonimização, como tempo de nota fiscal relacionado, documentos financeiros que tem esse cliente, essa pessoa tem aberto. Então, assim, não quer dizer que eu cadastrei um cliente agora que eu já posso validar e processar ele, tá? Vai depender se ele não tem nada amarrado a ele que impeça a efetuar essa anonimização. Então, para isso, esse início do processo que tem aqui, essas validações que o sistema faz, é uma validação legal pela lei, tá? Não é coisa, não é um detalhe que o RP colocou. Isso aqui é lei. Então, ele segue todas essas validações e se não ocorrer nenhuma imposição, aí que o sistema próprio habilita o processar. Quando eu habilito o processar, eu venho aqui processo, ele vai executar o processo. Então, ele executou. Se eu colocar uma pessoa, por exemplo, vou validar,
E essa pessoa, tá vendo? Ele já pegou aqui validação. Existe notas emitidas, existe faturas em aberto, existe duplicatas em aberto, existe saldo de adiantamento em aberto. Aí ele não habilita o processar. Então o processar ele só habilita se a pessoa que eu informar aqui passar por todas as validações sem nenhuma rejeição, tá? Então se eu entrar agora lá no meu cliente que eu anonimizei, que é o 190, o PES FM010, ó, 190, vocês vão ver que vai estar tudo com X. Então ele troca, não é que ele apaga o código 190, ele troca o nome por X. Então CPF ele deleta, o nome ele fica com X. Dados do endereço aqui, a não ser a cidade, ele permanece, mas os dados aqui do logradouro ele faz, ele coloca X, telefone ele apaga, e-mail ele coloca X, ou seja, baseado nisso não tem como saber os dados da pessoa, ou seja, eu não sei quem era essa pessoa agora, porque todos os dados que possibilitasse que eu encontrasse essa pessoa dentro do sistema não existe mais, ok? Então vale lembrar, aquela parte da impressão do termo aceite não tem relacionamento com o processo aqui dentro de pessoa, o processo que é o PES FP 077, que é o processo que realmente executa a anonimização se aquela pessoa estiver dentro, estiver com tudo em ordem para executar a anonimização, tá? Então, a assinatura do termo e a validação não tem relacionamento com esse documento. Eu posso cadastrar, acabar de cadastrar um cliente agora, por exemplo, e vir aqui, colocar ele, validar e processar, ele vai executar normal, tá? Somente aquelas informações são documentos importantes para consentimento do cliente você ter isso armazenado. Um outro detalhe também sobre a impressão do termo, tá, pessoal? É dentro dessa tela, que é o PDV FM001, ele fica aqui dentro do módulo varejo, manutenção, PDV FM001. Vou colocar aqui um cliente, tá? E aqui dentro do Czinho, eu tenho também aquela impressão do termo da LGPD, tá? Então tem aqui também, ó. Se eu só vir aqui imprimir termo, ele também vai me abrir o PES FP078, conforme a gente já viu, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado da aula, tenham gostado do vídeo. A título de revisão, vimos os processos que envolvem a LGPD no TOTUS Moda, desde a criação do termo, a configuração do parâmetro, o cadastro de um cliente, como exemplo, a impressão do termo, como também o aceite ou não aceite desse termo e o próprio processamento da anonimização. Ok? Um abraço e até a próxima.